Boa noite, meu nome é Joelma, sou no 8º período de Administração Pública pela Universidade Federal de São João del Rei, Polo São João da Ponte, e hoje vou fazer um resumo de 2 livros que são muito importantes no conteúdo Relações Internacionais. Eu vou começar com o livro Guerra e Paz entre as Nações, em que o autor faz reflexões acerca da natureza humana, analisando os fenômenos que levam os povos a guerrear e levando o leitor a raciocinar sobre 2 deveres que nem sempre são compatíveis. Um dever com o próprio povo e o outro dever com todos os povos, inferindo algo que parece óbvio para todos nós. Não ignorar uma história conflituosa e não trair o ideal. E que ideal é esse? O ideal de pensar e agir com firme propósito de fazer com que a ausência da guerra se prolongue até o momento em que a paz seja possível, supondo que esse dia chegará. Então, o autor desse livro ele trabalha a questão de que a paz é possível entre as nações e que isso depende de nós. Então, que nós temos que lutar, que trabalhar para que essa paz chegue, que vivamos em paz. Já o livro A Arte da Guerra, o título já é bem sugestivo. O autor já não fala em paz. Quando ele fala em arte, ele já quer mostrar a questão de que se para ganhar uma guerra é preciso ter arte. E como que se consegue essa arte? Através de um planejamento de avaliação. Ele fala que é preciso ter conhecimento de 5 fatores que podem influenciar para se ganhar uma guerra. O caminho a ser trilhado, o terreno, as estações, ou seja, o clima, liderança e gestão. Ele foca muito na questão da liderança, na questão do líder, né? Ele fala que o sucesso da guerra depende do conflito começar e terminar de forma rápida. Quanto mais demorar um conflito, mais possibilidade tem de se perder a guerra. Certo? Ele menciona 5 fatores que são essenciais para vencer qualquer guerra, que é ataque, estratégia, aliança, exército e cidade. E que um bom estrategista, ele identifica a estratégia do seu inimigo. Assim ele ataca o seu inimigo na parte mais fraca. Por exemplo, o mais recomendado é dominar o inimigo sem destruir o seu ambiente. Assim ele obriga o inimigo a se render. E que o posicionamento tático do exército é determinante para a vitória. Os pontos estratégicos devem ser defendidos a todo custo. Um bom líder só avança terreno para conquistar outras posições quando tem a certeza que o que já foi conquistado está em segurança. Aí nos leva a pensar o seguinte, a aprender o seguinte, a não criar oportunidade para o inimigo. Ele fala sobre, e explica, na verdade, no livro, né, a importância da criatividade do time para melhorar a força e a motivação do exército. Ele diz que uma boa liderança desperta o potencial do exército, então que um bom líder, né, ele consegue despertar o interesse do exército, de melhorar o trabalho do exército. No capítulo 6, ele dedica todo o capítulo a falar sobre as forças e as fraquezas de uma unidade militar. Ele aborda, no capítulo 7, ele aborda as manobras militares, o perigo de entrar em um conflito direto e como obter a vitória nos casos em que esse tipo de conflito é inevitável. Ele fala também, no capítulo 8, ele diz que é relevante o tipo, né, de terreno para que se acontece a guerra, né, para poder se adaptar a esse terreno, que é necessário se adaptar para poder se ganhar a guerra. E aí ele continua no livro, continua os outros capítulos, focando na questão de estratégia, vantagens e desvantagens de terreno. Ele descreve situações em que o exército em guerra pode enfrentar e o foco do líder em cada uma das situações. Enfim, quando ele fala em arte,
ele está falando em estratégia, certo? Ele aborda o uso do fogo nos ataques ao inimigo e o que é necessário para tirar proveito desse elemento. E ele termina o livro com o capítulo 13, falando sobre a relevância de ter espiões como fonte de informações sobre o inimigo. Então, amados, aí está o resumo dos 2 livros. Se gostaram, dê um like e se inscreva no meu canal.